Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é sábado, hein, gente? Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui. Hoje é sábado. Sábado, dia 6 de julho. E nós estamos aí firmes e fortes para mais um dia de sabedoria. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, tá? De Provérbios. Bora lá? Estão preparados? No capítulo 6, ele tem 3 separações aqui e tem 7 coisas, né? As 7 coisas que o Senhor odeia. Então, nós vamos começar a falar primeiro aqui do fiador. Ele fala o seguinte: meu filho, se ficaste por fiador do teu próximo, se estendestes a mão a um estranho, se te ligaste com as palavras dos teus lábios, se ficastes cativo com a tua própria língua, faze, pois, o que eu te digo, livra-te, né? Pois caístes na mão do teu próximo. Não concedas sonos aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como a gazela do caçador. O que ele fala? Gente, às vezes as pessoas, elas fazem umas escolhas, né, erradas, ou levam uma forma de vida errada, e aí elas vêm naquele desespero para você ou emprestar ou ficar fiador. E a partir do momento que elas vêm no desespero, o que acontece? Ela está passando a pressão daquilo que ela está fazendo, ou que ela está passando para você. E você acaba que, no intuito de ajudar, você ou empresta ou fica fiador de uma pessoa para resolver. Ah, Renata, mas eu estou ajudando. Aparentemente, parece sim que você está ajudando. Só que, se uma pessoa se permitiu a chegar nessa situação, isso não é uma ajuda que você está dando para ela. Porque o que acontece? Se ela não teve cuidado e zelo com o nome dela, por que é que você acha que ela vai ter cuidado com o seu nome? Uma pessoa que não conseguiu administrar os seus ganhos, ela não conseguiu administrar, eu ganho 10, eu posso gastar 10 ou menos. Se ela não conseguiu fazer esse tipo de coisa, por que é que você acha que a partir do momento que você ficou fiador dela, ela vai conseguir fazer isso? E é por isso que ele está falando, livra-te. Ah, mas eu quero ajudar. Beleza, ajuda. Dá instrução, ensina alguma coisa para ela, né? Ajuda ela a aprender alguma coisa diferente, ajuda ela a ganhar mais, a fazer algo com que ela possa aumentar o rendimento dela, mas não se torne fiador dela. Eu tenho um tio, isso é tão sério, gente. Eu tenho um tio que ele fez isso pelos irmãos dele. E o que aconteceu? Ele fez pelos irmãos e quando a empresa faliu e deu o problema que deu, quem teve que pagar as dívidas foi ele. Então, uma pessoa que tinha uma vida completamente estruturada viu os castelinhos de carta cair por algo que nem foi ele que fez. Ele tinha 4 filhos. Então, as meninas não puderam fazer faculdade, todo mundo teve que começar a trabalhar cedo, todo mundo teve que cuidar da sua vida muito cedo. E aí, ele não pôde nem cuidar dos próprios filhos da forma que competia, porque ele teve que se responsabilizar por algo que ele simplesmente se tornou fiador. Ou seja, é muito sério isso, gente. Então, e o pior, né? Ele teve que assumir e arcar com tudo, e nem por isso os irmãos dele, tem irmão dele que até hoje nem visitaram visita.
Só para vocês terem uma noção. Como é sério isso. Então, muita cautela. Na segunda parte, ele fala do preguiçoso. Vá ao preguiçoso ter com a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo de ceifa sua colheita. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Até quando levantarás o teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. Gente, pior coisa que tem é uma pessoa preguiçosa. E o que eu mais vejo nesse mundo hoje são jovens que simplesmente não querem fazer nada, né? Dorme mais do que deve, estuda meia boca, se dedica meia boca, faz tudo muito mais ou menos. Tem uns até que falam, eu quero ser influencer. Até para ser influencer dá trabalho. A pessoa tem que acordar, toda hora tem que estar disposta a abrir o celular e fazer vídeo. Até para ser influencer, você tem que ter constância. Não existe nada na vida fácil, gente. Não quer dizer que você é muito impossível, não. O que você tem que fazer é levantar e tomar conta da sua vida e produzir. A pobreza, gente, ela é improdutividade. Todas as pessoas bem-sucedidas nessa vida, nenhuma delas acorda meio-dia, vai dormir de madrugada, dorme o dia inteiro, não faz nada. A pessoa já acorda com uma lista de atividades, com o dia todo organizado. A pessoa estuda, a pessoa lê, a pessoa corre atrás. Ninguém que é bem-sucedido nessa vida, né? Eu vejo aí muitos jovens acompanhando pessoas que ficam contando da vida delas o dia todo. E aí eu te falo, o que essas pessoas estão agregando na sua vida? Você está aprendendo o que com essas pessoas? Então, muita atenção. A preguiça, essa pacatez, essa falta de vontade de fazer algo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Infelizmente, não vai. Então, reveja isso o quanto antes. Não seja preguiçoso. E ele fala muito bem aqui, né? Vai ter com a formiga. A formiga, ela não tem ninguém para mandar nela. Mas ela só é o quê? Obediente. A formiga é natural. Ela simplesmente levanta e faz todos os dias. E não passa aperto, né? Então, isso é para observar. Esse negócio aqui, gente, vocês desculpam porque o trem vai caindo toda hora. Depois ele fala do perverso, tá? Aí ele fala, é um homem perverso, um iníquo, aquele que caminha com falsidade na boca, pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos. Só há perversidade no seu coração. Não cessa de maquinar o mal, nem semear questões. Por isso, repentinamente virá sua ruína. O improviso ficará irremediavelmente quebrantado. O que ele fala, né? Tem gente que ela é ética nas relações, né? E aí, o que acontece? O perverso, você consegue perceber, né? Às vezes, a pessoa, ela tem uma perversidade que aquilo reflete nas suas atitudes, entendeu? Então, quando você lidar com pessoas, gente, quando você conversa com os outros, quando você tem pessoas para você conviver, você consegue ver o que tem no coração daquela pessoa. Ninguém consegue fingir algo que não é o tempo todo. Ninguém consegue fazer isso.
Então, muito cuidado com as pessoas que parecem que são uma coisa, mas elas são outras completamente diferentes. Cuidado, cuidado com quem cruza o seu caminho. Cuidado a quem você entrega a sua confiança, o seu coração. Muito cuidado com isso, né? Cuidado com as pessoas perversas. E não seja você, né? Um perverso, que é o mais importante disso daí. E aí ele fala o seguinte: há 7 coisas que o Senhor odeia, né? Ele começa assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e uma 7ª lhe é uma abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, e um falso testemunho que profere mentiras, e aquele que semeia discórdias entre os irmãos. Guarda, meu filho, os preceitos do teu pai, e não desprezes o ensinamento de tua mãe. O que ele está falando aqui? Ele não gosta, né, de olhos altivos, da língua mentirosa, pessoas que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos perversos, falso testemunho, e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Gente, quantas vezes a gente vê pessoas, às vezes, que discutiram ou que não estão dando muito certo uma com a outra, e às vezes você pode ir lá e dar uma palavra para aplacar conter aquela discussão, ou ir lá e resolver a questão. E tem gente que chega e vai lá e dá aquele conselho que mais é um graveto no meio da fogueira do que algo para aplacar a discussão e simplesmente resolver a questão. Cuidado, gente. Cuidado com semear, com ficar colocando mais lenha na fogueira, né? Que você tenha palavras de vida, que aonde você for, você consiga levar e fazer com que as pessoas avaliem melhor, né? A situação. Faça com que as pessoas pensem. Faça pergunta, né? O Senhor fala: não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, não pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes a gente precisa ficar um pouco bravo, às vezes sim a gente precisa se posicionar, mas isso não quer dizer que você pode simplesmente ir lá e colocar lenha na fogueira. Não seja esse tipo de pessoa. Se você não tem nada de bom para falar, se você não tem nada para contribuir, cale-se. É a melhor coisa que você pode fazer pelo teu próximo, né? E aí ele fala o seguinte: para você prestar atenção nos preceitos do teu pai e não desprezar os ensinamentos da sua mãe. Por quê? O preceito é uma tocha e o ensinamento é uma luz. O que é um preceito, gente? É algo que, tipo assim, precede alguma coisa, né? É a primeira coisa. O que é um preceito? É isso. E o que ele fala? Traz como preceito, né? O que o seu pai te fala. Os preceitos é o que o seu pai vão lá e te ensina. Eles te previnem de coisas ilícitas, ele vai te levar do perigo, né? Então, esse tipo de coisa você tem que observar. Às vezes, a gente não precisa nem entrar numa enrascada. Só de olhar a forma com que os outros vivem, a gente se livra. A gente aprende com a experiência do próximo, né? Observa os ensinamentos da tua mãe. A correção e a disciplina são o caminho da vida. Não deixe de observar isso. Gente, quando uma pessoa está te corrigindo, quando ela está te disciplinando de algo, seja grato.
porque ela quer o seu bem, porque ela tem compromisso com você, compromisso com o seu crescimento, compromisso com a sua maturidade, compromisso com seus resultados. Uma pessoa que não gosta de você, uma pessoa que não quer o seu bem, ela não perde tempo para abrir a boca para fazer uma só correção sequer da sua vida. Então, simplesmente observe. Toda correção e toda disciplina são bem-vindas. Eu sei que a gente não gosta, mas coloca um pouquinho seu orgulho de lado e aceita. Aceita com todo o amor do seu coração, que isso vai te fazer bem, né? Não cobices, não cobices sua formosura em teu coração e não te deixes prender aos olhares de uma mulher corrupta, né? Para te preservar da mulher corrupta e da língua lisonjeira da estranha. Não cobice sua formosura. Às vezes existem aquelas meninas lindas, né? Pessoas lindas, lindas, lindas. Mas o que acontece? Bonita por fora e por dentro, um lixo. Um lixo. E às vezes você vai lá e entrega minutos da sua vida para esse tipo de pessoa. E o que acontece? Só dá em coisa ruim, né? Pode caminhar sobre brasas sem que seus pés queimem? Assim, o que vai junto da mulher do seu próximo não ficará impune depois de a tocar. Gente, quando você vai, a gente já falou sobre isso, né? E cai na proposta de alguém, é muito complicado. Tem pessoas que não conseguem se livrar disso nunca. Tem pessoas que ficam atadas a essa culpa o resto da vida, né? Não consegue simplesmente seguir adiante quando acontece esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com isso. Aí ele fala também para você não desprezar o ladrão que furta, para satisfazer o seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. Fala sobre quem comete adultério, né? Carece senso, ou seja, a pessoa está sem senso, está totalmente fora do bom senso, né? É por sua própria culpa que o homem assim procede, ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. Se fica atado ali naquela culpa, vai encontrar infâmia e ignomínia, ou seja, a vergonha, até você confessar aquele pecado, até você se perdoar da culpa que isso vai te trazer. Como vai ficar a sua reputação perante os seus filhos, né? Quando você simplesmente cai numa cilada dessa e comete o adultério. Então, muito cuidado com isso. E aí ele fala o seguinte, isso não vai se aplacar e não vai aceitar que multipliquem os seus presentes, né? Esses daqui são algumas coisas do capítulo 6 de Provérbios. Eu vou dar uma viradinha aqui para ver o que aparece pra gente aqui, né? O que o Senhor tem para falar. Olha o que ele fala, vocação do profeta. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e já te havia designado profeta das nações. E eu respondi, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor, não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e eles te dirá o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque estarei contigo,
para livrar-te do oráculo do Senhor. O que ele está falando, né? Na vida, a gente é o quê? A gente veio para ser rei, profeta e sacerdote. E ele está falando aqui no livro de Jeremias, né? Te fiz profeta, vai e fala tudo o que eu te ordenar. Então, qual que é a característica de um profeta, gente? Ele tem a característica seguinte: primeiro, que ele é obediente, né? Ele é obediente. E segundo, que ele tem que levar o quê? Os ensinamentos do Senhor. Às vezes, você pode ser profeta da vida do seu irmão. Sabia disso? Às vezes, você pode chegar e trazer uma palavra de profecia para a vida dele. Declare sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se elas estiverem indo por um caminho, que é um caminho não tão bacana assim, declare sobre a vida dele. Não deixe ele se meter em alguma cilada, enrascada. Ajude. Seja profeta na vida do seu próximo. Esse é o convite para hoje. Quando vocês puderem, ler lá o capítulo 6. Pega o versículo que mais faz sentido. Gente, ore. Tenha intimidade com o Senhor. Crie esse vínculo e essa intimidade. Vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar, sim, impressionantemente. Observe as palavras, né? Não seja negligente. Isso é o que eu tenho para vocês no dia de hoje. Que a gente reflita, que a gente siga uma vida de propósitos, de princípios, e que a gente seja obediente ao que o Deus nos chamou para ser aqui nessa terra, tá bom? Um beijo para vocês, que vocês tenham um sábado bem abençoado, de descanso, de tomar as providências que tem que ser tomadas, de aproveitar a família, de estar com os filhos, que vocês sejam plenos nesse dia de hoje, tá bom? Um beijo grande, amanhã a gente tá aqui de novo, se Deus assim permitir. Tchauzinho.